Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Estou aqui com vocês mais uma semana. Sou o Dr. Gleidson Arouca, cirurgião dentista. Vocês que acompanham o programa sabem que nós chegamos aí na 8ª temporada do programa Seu Sorriso. Você gosta, você assiste, você que busca as informações, participa. Nós temos aí o canal para que vocês participem com o programa, que pode ser através do e-mail programaSeuSorriso@hotmail.com, pode ser pelo telefone 2522-5703 ou pode mandar pelo WhatsApp 998174678. E foi dessa maneira que nós fomos avançando aí, chegamos à 8ª temporada, com a participação de vocês, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, sugerindo os temas, contando um pouco da história. Então você que se interessa pelo assunto, que gosta, que está me acompanhando aí há um bom tempo, participe, porque isso me ajuda bastante a fazer um programa cada vez mais interessante para vocês. Quanto mais informações, melhor. Eu falo sempre, nós vivemos aí a era da prevenção, a era preventiva da odontologia, e a prevenção ela é baseada principalmente em cima de informações. Quanto mais informações, quanto mais vocês entenderem a dinâmica dos problemas, como eles acontecem e o que pode ser feito para serem evitados, melhor vocês vão trabalhar, mais motivados vocês vão trabalhar e com melhores resultados também vocês irão trabalhar. Então, dessa maneira, em cima dessas informações, em cima desses trabalhos que evitam, que previnem os problemas, nós estamos deixando de lado aquela etapa em que se perdia muitos dentes, extraía-se muitos dentes, estamos reduzindo a parte restauradora, diminuindo a quantidade de obturações feitas, diminuindo a necessidade dos canais, e isso é visível, principalmente nas novas gerações, que a gente acompanha clientes que traziam os filhos lá pequenininhos e que hoje já são adolescentes, são jovens, estão chegando na fase adulta e que passaram por essa etapa muito bem, chegam à fase adulta sem desenvolver nenhum problema de cárie, chegam à fase adulta sem desenvolver nenhum problema de gengiva, nenhum problema de suporte, não tem gengivite. Quer dizer, eles trabalham bem a prevenção. Aí entra um terceiro fator relacionado à saúde bucal, que não tem muita relação com prevenção diretamente em casa, que é a posição desses dentes. Então nós vemos esses adolescentes, essas crianças crescendo muito bem, com dentes saudáveis, sem nenhum tipo de lesão por cárie, sem nenhum tipo de problema periodontal, de suporte ósseo ou qualquer outra estrutura desse tipo, mas que apresentam uma posição dos dentes ruins. Os dentes estão mal posicionados. A gente costumava dizer, e os pacientes dizem muito disso, os dentes ficam encavalados, e você precisa de uma intervenção de um profissional para realinhar aquilo ali. Quer dizer, os dentes, quando eles estão mal posicionados, eles geram uma série de problemas de articulação, eles geram problemas para a limpeza desses dentes também, que a pessoa tem bem mais dificuldades para limpar, porque eles não estão na posição certa, eles geram um problema ali estético, de aparência, que muitas das vezes pode comprometer a autoestima desse paciente. Então a parte ortodôntica é um tipo de trabalho que mesmo que nós forcemos aí a parte preventiva, nós estamos falando de prevenir doenças que são transmitidas aí, ou provocadas principalmente por bactérias. A ortodontia já não está nesse rol de problemas, ela é mais relacionada a, vamos dizer assim, generalizando, a uma situação genética. Quer dizer, você às vezes tem uma arcada pequena, dentes com tamanhos grandes, não cabem todos ali, ou às vezes você tem uma arcada maior com dentes pequenos que sobram muitos espaços, dentes que nascem fora da posição, aquelas histórias de caninos inclusos, laterais inclusos. Então a ortodontia vai trabalhar em cima disso. Quando nós falamos em ortodontia, a gente está englobando a parte de aparelho móvel, de aparelho fixo, de ortodontia e de ortopedia funcional dos maxilares. Então isso aí é uma especialidade da odontologia. A maioria conhece esses profissionais que trabalham com ortodontia, e são esses profissionais que vão te ajudar a resolver esses tipos de problemas. Então você trabalhou bem, você fez uma boa prevenção, seus dentes estão saudáveis, sua gengiva está saudável, mas você tem um problema de oclusão por má posição desses dentes. E aí começam as dúvidas. O pai, a mãe, ou o próprio jovem começa a questionar se existe uma idade certa para se colocar esse aparelho. E assim, não existe uma idade ideal. O que
é discutido, que é falado, né, que a própria ortodontia trabalha, né, com uma parte preventiva também, né? A gente fala preventiva, mas na verdade ela vai estar trabalhando, direcionando o crescimento dessa criança, desse jovem, da arcada jovem ainda. Então, né, quanto mais precoce, assim que ele tiver condições de utilizar um aparelho, melhor serão os resultados. Mas nada impede que você coloque um aparelho ali com 7, 8 anos, com 15, com 20, com 50, com 60, isso tudo depois da avaliação do ortodontista, né? A idade não é o fator primordial. Então, desde que você tenha, né, condições, no caso dos mais jovens, né, condições de se adequar ao tratamento. No caso dos mais idosos, condições físicas ali de suporte de dente, né, os dentes estejam bem implantados em parte óssea. Então, não existe uma idade certa. Tá? A gente fala, né, que quanto mais cedo puder colocar o aparelho, melhor, porque o ortodontista vai trabalhar exatamente dessa forma, né, prevenindo um problema, ou melhor dizendo, direcionando o crescimento daquelas arcadas para que o problema que já estava sendo desenhado não se desenvolva, tá bom? Então não fiquem nessa, você nem, né, muitas das vezes nem é jovem demais e nem é velho demais para colocar um aparelho ortodôntico. Aquela imagem que ficou da ortodontia no passado era de que servia única e exclusivamente para os adolescentes. E não é isso que nós vemos hoje em dia, não é essa a realidade da ortodontia, né? Você consegue aí trabalhar com qualquer faixa etária, desde que tenha sido, né, bem avaliado, seu ortodontista tenha te consultado e você esteja apto para isso aí. Como eu falei, a idade não é o fator primordial. E uma outra pergunta, né, que geralmente está associado a um paciente de ortodontia, ele quer saber quanto tempo dura um tratamento ortodôntico. Por quê? Porque no passado, né, você via casos em que a pessoa ficava anos e anos e anos e reclamava que aquilo demorava, mas muitas das vezes, né, essa demora do tratamento estava relacionada também a um paciente pouco, vamos botar assim, ele não está muito motivado com aquele tratamento, né, pouco colaborativo. Então, um paciente que falta muito, que não segue as instruções, né, o tratamento acaba se arrastando, quer dizer, demora, mas não existe, né, em relação a essa história de tempo, um tempo pré-determinado. Hoje em dia as movimentações são rápidas, né, são feitas de maneira com pouca força, mas de maneira mais rápida. Então, a gente costuma dizer que é um prazo médio, vamos colocar aí 2 anos, 1 ano e pouquinho, um pouco mais de 2 anos, vamos botar uma média nisso aí. Mas cada caso é um caso, tá? Então cada situação pede, né, um tipo de tratamento. Muitas das vezes você tem um tratamento mais complicado, que vai passar desse prazo. Outras das vezes a sua situação é um pouco mais simples, seu ortodontista vai te liberar num prazo um pouco menor. Mas eu volto a falar, a motivação, né, aquele comprometimento que o paciente tem que ter com a ortodontia, ele tem que ser de 100%. Porque o ortodontista faz a parte dele, né, ele monta o aparelho, ele faz um plano de tratamento, ele prepara todo um tratamento, faz o que tem que ser feito no consultório e passa as instruções para o paciente fazer em casa. E aí, entre uma consulta e outra, ali se passam 15, 20 dias, às vezes 30 dias, para que aquele movimento seja feito e para que o paciente faça tudo que foi orientado. Se o paciente não fizer o que foi pedido, ou se chegou um dia da consulta ele falta, né? Ele vai passar mais um período ali sem fazer manutenção, então isso tudo vai atrapalhando o tratamento, porque o aparelho, né, aquele arco, o aparelho ele nunca está parado, a pessoa pensa que para de ir ao consultório e o tratamento fica estagnado, e não é verdade, o arco vai fazendo o seu movimento, e muitas das vezes ele acaba passando ao movimento que o ortodontista planejou, e aí quando esse cliente volta, ele além de ter perdido o tempo das consultas que deveriam ser, né, utilizadas para o tratamento, ele ainda tem que retornar, tem que voltar a um estágio anterior para dar sequência. Então o paciente tem que estar muito comprometido, tá? Quanto mais comprometido estiver, quanto mais dedicado estiver, tem certeza que isso vai ajudar o ortodontista a terminar o seu caso num prazo bem menor, tá legal? No segundo, no terceiro e no quarto bloco, vamos continuar falando um pouco de ortodontia, tem alguns vídeos para mostrar a vocês assim, as peças que são utilizadas no aparelho fixo, tem vídeo para mostrar para vocês como é feita a limpeza, né, a remoção desse tipo de aparelho, e um para mostrar como é feita a limpeza, que também é um caso um pouquinho complicado desse tipo de tratamento, tá? Então não saiam daí que o programa Seu Sorriso volta rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais.
Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, esse é o segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Programa Seu Sorriso inédito, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Tá? Mas se não der para assistir na segunda-feira, não tem problema, porque tem as reprises aqui na TVC News. Então dá para assistir na terça, na quarta, na quinta, assiste de manhã, assiste no meio da tarde, de madrugada. Uma hora ou outra você vai encontrar o programa Seu Sorriso passando aí na TVC. O importante é que a cada semana vocês acompanhem o programa, né? Não percam as dicas, as sugestões que são dadas aqui, né? Quer dizer, aquele detalhezinho que às vezes falta para que você tenha, né, uma saúde bucal um pouquinho melhor, quer dizer, uma coisinha que é falada, que de repente você não se atentou. Então é importante, porque cada semana, né, tem casos para ser contado, tem uma história para ser contada, para ser mostrada, e muitas das vezes, né, em poucos segundos entra na sua cabeça uma informação importante, ou desperta, né, em você uma questão importante que faz com que você procure o seu profissional, procure o seu dentista e resolva o problema que pode estar te atrapalhando aí há um bom tempo, tá bom? Então toda segunda-feira, 8h30, eu espero vocês, não percam. Sempre tem, né, durante a semana, as reprises do programa, tá? Participem pelo e-mail, participem pelo telefone, participem também pelo WhatsApp. Dando sequência ao assunto da semana, que são os aparelhos ortodônticos, eu vou mostrar para vocês um vídeo daqui a pouco, que vai, né, principalmente mostrar quais são as peças utilizadas. Porque você olha uma pessoa com um aparelho desse e não tem muita chance de enxergar que tipo de engrenagem aquilo, de montagem foi feita, tá? O vídeo vai mostrar, né, peças de um aparelho fixo, então você vai ver ali que ele vai mostrar os brackets. Os brackets são aquelas peças pequenininhas que podem ser de metal, podem ser, né, de porcelana, de cerâmica, tem algumas que são de material plástico, então muda o formato, muda a técnica que o ortodontista usa, muda o material, mas são chamados de brackets, eles que são colados nos seus dentes para servirem de suporte, né, de ancoragem para fazer todo esse movimento. E esses brackets têm no meio deles, tá, uma canaleta, um caminho para que seja passado o arco, que é onde o ortodontista vai começar a modelar o arco dentário seu. Tá? Junto com isso, você vai ver que tem as borrachinhas, né? Tem borrachas em cadeias, tem molas, quer dizer, tem uma série de aparatos, tem dentistas que usam bandas, outros não usam, mas é uma série de pecinhas que vão trabalhar, né, de maneira unida e de maneira ali, né, combinada, para que você faça essas movimentações. É um quebra-cabeça. O ortodontista, na verdade, ele monta um quebra-cabeça e vai encaixando aquelas pecinhas. Né? Quer dizer, você tem dentes apinhados, um em cima do outro, mal posicionado, o dentista vai amarrar aquilo tudo ali e vai começar a empurrar um para cada lado e ajeitar. É um trabalho de arte. Né? O ortodontista, ele é um artista também do sorriso, porque ele vai transformar aquele sorriso que estava bagunçado num sorriso harmonioso. Tá bom? Então, para que vocês entendam bem aí a dinâmica, né? Entendam um pouquinho dessas pecinhas, dá uma olhada no vídeo agora.
Entenderam? São muitas pecinhas, né? Aqui mostrou algumas. O seu dentista vai te dar um elástico um pouquinho mais fino um dia para você cruzar, né, uma arcada com a outra. Vai te dar no outro dia um elástico um pouquinho mais grosso, mudam as cores, vai amarrar aquilo ali. Então cada semana, né? Cada semana não. A cada consulta que você vai no seu ortodontista, porque não é todo ortodontista que faz trabalho semanal, né? Na maioria das vezes você tem um espaço maior, mas a cada consulta que você vai, ele vai remover algumas peças dessa, vai colocar algumas peças novas, não vai só trocar a borrachinha, né? Muita gente pensa que vai ao ortodontista fazer a manutenção só para trocar aquela borrachinha colorida, e aquela borrachinha, na verdade, ela serve para segurar o arco na maior parte das vezes. Tá? Então tem grande parte das vezes ela está ali para manter o arco na posição, e não é só trocar essa borrachinha. Ele vai fazer, né, o movimento em uma semana, depois quando você voltar na outra consulta ele vai olhar para ver se aquele movimento que ele planejou foi feito. Se foi feito, ele vai trocar os dispositivos, passar para um próximo movimento, e é isso que nós chamamos de manutenção. Tá? E é muito importante, eu volto a falar, a colaboração do paciente, a assiduidade às consultas. Quer dizer, as consultas são feitas a cada 15 ou 20 ou 30 dias, então dá para se planejar para comparecer ao consultório, né, 1 ou 2 vezes ao mês, que você não pode perder, porque é muito importante que você dê sequência, que você não deixe passar uma força que está sendo feita, né, passar do que foi planejado. Então o dentista vai ter dificuldade de ter que retornar. Se você não ajuda nesse ponto, depois fica difícil de reclamar, né, em relação a tempo. Como eu falei no primeiro bloco, muitas pessoas reclamam, né, que o aparelho está demorando, que o trabalho está demorando, mas esquecem que eles também não colaboram. Né? Então a gente tem que fazer uma autoanálise aí também e carregar um pouco dessa culpa, porque o dentista pode estar trabalhando, mas ele precisa que você vá ao consultório, ele precisa que você use, né, todas as pecinhas que ele está te pedindo, senão o trabalho não anda, tá? Então, mais uma vez, eu reforço aqui, o comprometimento é muito importante. Vocês precisam, né, estar prontos. Isso a gente fala principalmente quando chegam os adolescentes, né, ou uma criança menor, e a gente conversa isso com o pai e mãe, tá? Tem certeza, né, que ele já está pronto, né? Você já conversou com ele, vamos conversar com ele para ver se ele vai estar disposto a usar o aparelho, né, a limpar aquilo ali com cuidado, a seguir as orientações do dentista, não faltar às consultas, porque se a pessoa não estiver pronta para isso, né, para seguir esse tipo de tratamento, não adianta, o tratamento não vai andar e vai ser frustrante tanto para o paciente quanto para o dentista, né? O paciente não vai ver resultado, o dentista não vai conseguir dar sequência ao seu tratamento, e aí chega um momento que isso desgasta a relação. Então é importante o comprometimento dos dois. O dentista está lá, está pronto, está esperando, está com consulta marcada, o paciente fazendo tudo o que foi pedido em casa, tomando todo o cuidado para não perder, né, nenhuma peça, não arrebentar nenhum bracket, para não estourar um arco, seguindo as borrachinhas que tem que ser trocadas diariamente, não faltando as consultas. Isso, vamos botar assim, é praticamente metade do trabalho que tem que ser feito. Tá? Então, a culpa dessas demoras de tratamento, a gente tem que pensar, não é, né, exclusivamente do dentista. O paciente tem uma parte importante nisso aí. Tá bom? Agora que vocês já conheceram as pecinhas, eu vou mostrar para vocês no próximo bloco como é feita a remoção de um aparelho desse. Tá? Não saia daí que eu volto rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta com o terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Lembrando a vocês, quer participar, quer entrar em contato, pode ser pelo e-mail, programaSeuSorriso@hotmail.com, pelo telefone 25225703 ou pelo WhatsApp 998174678. O assunto da semana de hoje é a ortodontia, os aparelhos ortodônticos. Eu estou mostrando para vocês aqui, principalmente, né, o aparelho fixo, mas saibam vocês que isso aqui não é, né, a única maneira de fazer esse tipo de tratamento, tá? Principalmente, né, vou botar assim, é a maneira
não principal, mas a mais corriqueira, né, que são os aparelhos fixos, coladinhos. Você pode fazer isso com ortopedia, né, com aparelhos móveis, que também, né, é muito usada. Tem gente que não quer que esses aparelhos apareçam. Tem, né, gente fazendo o aparelho lingual, passa por trás dos dentes. Tem as plaquinhas hoje do sistema lá, que começou com o Invisalign, né? Então tem outras maneiras de fazer a ortodontia. Que eu estou mostrando para vocês é a mais corriqueira, a mais comum, a que você vai encontrar com mais facilidade, tá? Contei, né? Vocês aprenderam um pouco sobre quais são as peças. Vocês viram que são várias pecinhas, que cada pecinha dessa está ligada a uma outra pecinha, e assim vai feito toda a movimentação. Mas chega uma hora em que o paciente está doido para tirar o aparelho. Ele fica muito feliz quando coloca e fica muito feliz quando ele tira, porque é uma fase que traz ali uma série de não vou botar problemas, né, mas dificuldades. Ele tem um pouco mais de dificuldades enquanto ele está com um aparelho desse para comer, né? Ele tem que tomar cuidado, não comer alimentos muito duros para não estourar os brackets. Se ele come um alimento muito pegajoso, aquilo gruda tudo nos brackets, então ele tem dificuldade também para limpar esses aparelhos. Quer dizer, é uma etapa em que ele começa a demandar muito tempo e tem que demandar muita atenção para cuidar desses aparelhos. Por quê? Se não cuidar, né, se ele não tiver muito cuidado, não estiver limpando bem, né, estiver estourando brackets a toda semana, quer dizer, o dentista acaba percebendo que aquele tratamento está gerando mais riscos para ele do que benefício. O próprio dentista vai encerrar o tratamento, né? Ele vai remover o aparelho e vai, né, quer dizer, isso conversado ali, mas ele vai se sentir melhor removendo o aparelho e esperando aquela pessoa estar mais comprometida, mais preparada para fazer esse tipo de trabalho, tá? Porque realmente dá trabalho. Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que limpar muito bem. Se você, né, vai negligenciando essa etapa, você começa a desenvolver lesões por cárie, porque não limpa bem o aparelho, você começa a ficar com uma gengiva inflamada, a ter perda óssea, e não é a intenção, tá? O aparelho ele pode até dificultar um pouco a limpeza, mas ele não impede que você faça uma boa limpeza, e você tem que fazer, porque senão quando chega nesse momento que eu vou mostrar para vocês agora, que é a remoção do aparelho ortodôntico, seus dentes estão destruídos. Tá? Então você alinhou tudo, mas agora você tem uma série de dentes destruídos por falta de cuidado, por falta de higiene, né? Muitas das vezes por preguiça de gastar ali, né, um pouco mais de tempo limpando seus dentes com o aparelho, tá bom? Então chegamos, né, quando a gente fala de ortodontia, na cerejinha ali do bolo, que é o final, né, o grande finale, remover, e o paciente fica doido para ver isso. Ele passa um bom tempo com aquele aparelho colado nos dentes, ele passa, né, a se reconhecer quando olha no espelho só com aquele aparelho. As fotos estão todas com aparelho, né? Hoje em dia que nós vemos essas mídias digitais, né? Redes sociais, em que fotos aparecem toda hora para a gente, né, seguir a vida das pessoas. Então ele está sempre com aquele sorrisão bonito, com o aparelho colado. Quando, né, ele vai remover o aparelho, a ansiedade está lá no alto, né? Será como ficou, como está esse sorriso, né? Vai se reconhecer no espelho depois disso? Mas é um momento muito bom, muito bacana, né? Um momento muito prazeroso para o dentista e para o paciente. Então dê uma olhadinha para você ver uma das maneiras para remover o aparelho ortodôntico fixo. Um dos momentos mais importantes do tratamento ortodôntico é justamente a hora que a gente vai coroar o trabalho. Um trabalho super bem feito, mas que se tirou de qualquer jeito do aparelho, você acaba riscando esmalte, acaba colocando o trabalho a perder. Então, um alicate de removedor de brackets, tá? Eu pego no bracket, eu tenho que empurrar e ao mesmo tempo girar, ó. Empurro e giro. Na hora que a gente empurra e gira, a gente acaba criando um ponto de fratura do bracket. Eu costumo tirar tudo junto. Vou pegar aqui, ó. Esse bracket, esse alicate, ele é bom pelo seguinte: só de apertar ele já destaca o bracket. Em algum ou outro eu vou precisar fazer um movimento de só de apertar, ele já cria dentro do bracket ali, ele amassa o bracket e já solta o bracket da superfície do dente. Saiu inteirinho. Para tirar a resina existem várias formas. Eu gosto muito desse alicate aqui, ó. Ele é um alicate que ele pode inclusive ser afiado a pontinha dele para ele tirar melhor. A vantagem dele é justamente que ele mostra aonde tem resina, ó. Fica branquinho onde tem resina. Muito cuidado
na hora que estiver usando esse alicate, para não usá-lo, para não inclinar ele nesse sentido aqui, ó. Se inclinar ele nesse sentido, eu posso criar uma alavanca que pode inclusive fraturar o dente, ó. Então ali, ó, a vantagem dele é que ele realmente tira só resina. Olha como é que isso. Ele tira toda a resina e só a resina. E mais importante, sem arranhar o esmalte. É uma broca multilaminada em baixa rotação. Ó. Importante, sem água. Ela é uma multilaminada da ponta redondinha, sem água para quê? Para justamente enxergar aonde ainda tem resina. Tem que estar sequinho e por isso embaixo, para não esquentar. Tá? Se tiver alguma coisinha de resina, ela mostra, olha só, mas o alicate já tirou tudo. É só em algum outro dente. Se tiver ficado alguma coisa de resina, racha diamantada para polimento de porcelana. Vou colocar com irrigação, tá? Abre bem a boca, meu amigo. Aí. Irrigar bastante, justamente para não esquentar por causa da borracha. Viram? Não é nada demais, né? Tem as pecinhas próprias para isso, remove brackets, remove arco, remove a resina que segurava esses brackets, tudo com mau cuidado, dá um polimento e aí o sorrisão tá bonito, tá brilhante de novo, tá bem alinhado. Quando chega nesse ponto, existem momentos, e eu já mostrei isso para vocês em outros programas, em que você precisa fazer uma finalização da parte estética. Às vezes você precisa, né, redesenhar uma borda, fechar um diastemazinho que não era possível fechar com ortodontia, vai fazer um clareamento, quer dizer, pode ser, né, que você removeu o aparelho e falta ali alguns retoques. Se não faltar, melhor ainda, beleza, tá resolvido, né, sorrisão novo aí, belo por muito tempo. Se faltar, você vai achar lá o seu profissional da estética que vai te ajudar, né, a redesenhar esses detalhezinhos aí junto com o seu ortodontista para que você fique com o sorriso do jeito que você sempre quis. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo, né, que até então nunca tinha aparecido aqui no programa, mas mostra para vocês que não é nada demais a remoção do aparelho ortodôntico. Não saiam daí que o quarto e último bloco chega rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Quarto e último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Para finalizar o assunto da ortodontia de hoje, né, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo que ensina a limpeza desse aparelho. Eu falei para vocês no programa de hoje, eu falo isso sempre, eu já mostrei, né, esse tipo de limpeza outras vezes, e isso é importante bater nessa tecla, porque não adianta você colocar um aparelho e, né, ficar com uma higiene defeituosa. Quer dizer, não limpar direito seus dentes, não limpar o aparelho, porque aí vai acumular placa, você vai desenvolver lesão por cárie, vai desenvolver lesão periodontal na gengiva, vai sangrar, vai inflamar, quer dizer, vai virar o caos esse aparelho. E aí, né, quer dizer, a gente acaba tendo que interromper a ortodontia, porque ela vai estar te fazendo mais mal do que bem. Então a limpeza é parte fundamental. Quando eu falo do comprometimento dos pacientes com a ortodontia, a limpeza é uma delas. O dentista não tem culpa se você passa ali 15, 20 dias e volta cheio de tártaro, né? Cheio de placa bacteriana, com pedaço, com resíduo de alimento agarrado nos brackets, biscoito recheado.
Então isso não é culpa do profissional. Ele te orienta, mas ele não está com você o dia inteiro para ficar escovando o seu dente. Então quando você inicia um tratamento ortodôntico, isso tem que estar na sua cabeça, você tem que cuidar muito bem daquilo ali. Tá? Aí, né, o paciente fala assim, mas é tão trabalhoso, é enjoado passar o fio, passar a escovinha. Mas, né, é parte do trabalho, senão você não consegue fazer um bom alinhamento, tá bom? O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, vocês vão reparar que ele usa ferramentas simples, escova de dente, tá? Uma escova interdental e o passa-fio. Tá? Então reparem aí, prestem atenção, vocês vão ver que não é nada demais, só precisa de um pouquinho de dedicação, um pouquinho mais de tempo. Dá uma olhada. Higienização do seu aparelho ortodôntico. A correta higienização do aparelho ortodôntico é fundamental para que você tenha um bom resultado no seu tratamento. Primeiro vamos tratar de como se usar a escova comum. Além de escovar as superfícies oclusais, as faces internas de ambas as arcadas, você também vai ter um cuidado especial com a higienização desta região que fica entre os brackets e a gengiva. Aqui, com uma inclinação de 45 graus aproximadamente, você vai fazer movimentos curtos que permitam que as cerdas penetrem nos espaços entre os brackets e os dentes. Essa operação também deve ser realizada na arcada inferior, nos dentes anteriores e também nos dentes posteriores. Escova interdental. A escova interdental complementa a ação da escova comum, limpando os espaços entre os dentes e as laterais dos brackets, por ser uma escova de ponta fina, que pode ser introduzida inclusive em algumas áreas entre os dentes, com cuidado de não machucar a papila gengival e também evitar fazer movimentos que possam levar ao descolamento do bracket. Por fim, o uso do fio dental com auxílio de um passa-fio, que vai permitir que o fio seja introduzido por cima do arco ortodôntico e dessa maneira você alcance a gengiva e as áreas de mais difícil higienização, fazendo a limpeza nos espaços interdentais, limpando para os dois lados, os dois dentes que estão no espaço. Viram? Não tem segredo, gente. É só, né, como eu falo, vocês estarem comprometidos com o tratamento. Se estiverem a fim de um bom resultado, vocês vão passar por essa etapa da limpeza com o pé nas costas. Não é difícil. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Agora, difícil não é. E isso é fundamental para que você tenha, né, um bom resultado, para que você tenha um sorriso bonito ao fim do tratamento ortodôntico. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado das informações da ortodontia de hoje. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Programa Seu Sorriso, @hotmail.com é o e-mail. 25225703, o telefone, ou WhatsApp 998174678. Manda sua dúvida, manda sua sugestão, né? Entre em contato, e é assim que nós vamos caminhando aí ao longo dessa 8ª temporada do programa Seu Sorriso. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, tem mais um programa inédito e eu espero vocês lá. Tchauzinho.